encontram em Toddy o alimento de mais fácil digestão e mais proveitosa assimilação. Toddy frio é delicioso, leve e refrescante. Para quem tirar nota 5, Toddy oferece um preço sem haverá mais... Quando falamos de história, temos o costume de nos refugiar no passado. É nele que se pensa encontrar o seu começo e o seu fim. Na realidade, é o inverso. A história começa hoje e continua amanhã. Conheça agora a história de Abel Fernando, produtor e apresentador dos programas da TV Bauru, Canal 2. Residimos em Portugal até os 11 anos de idade, praticamente, quando viemos para o Brasil. Viemos num navio inglês, da Mala Real Inglesa, o England Monarch. Levamos 12 dias de viagem, céu e mar. Aportamos no Rio de Janeiro. Foi a coisa mais deslumbrante que eu vi aqui no Brasil, em matéria de chegada, assim, Cristo do Redentor com os braços abertos, dando a impressão que estava recebendo a todos nós, daqueles que estavam naquele navio. Foi uma sensação muito bonita, grande, emocionante. E ficamos um dia no Rio de Janeiro. Depois embarcamos, no dia seguinte chegamos ao Porto de Santos. Então, no dia 16 de janeiro de 1951. No dia 19 de janeiro, pousamos em Santos, na casa de uns parentes lá, e viemos para Bauru. Aqui chegamos no dia 19 de janeiro de 1951. Sempre moramos aqui, adoramos essa terra. Fomos crescendo, todos trabalhando. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade aqui, e o meu primeiro emprego foi carregar barras de tubo, que o gerente da loja da Sotel colocava nos meus ombros, com 12 conduítes de 3 metros de comprimento cada um. Eu tinha que levar isso nas Sambras. A Sambra estava em reforma lá. E eu ia a pé levar isso lá. Fiz isso muito tempo, durante muitos meses. Depois eu fui promovido para faxineiro da loja. Limpava as privadas da loja e varria a loja. Fiquei 2 anos e 4 meses fazendo isso. Não tenho vergonha de dizer isso, porque isso me deu uma força muito grande. Foi o sustentáculo da minha vida, das profissões que eu abracei ao longo da existência. Com 11 anos de idade. Depois eu fui trabalhar na Casa Pieroni, aliás, Casa Rafael, do Alcides Pieroni. Depois trabalhei na Indústria Comércio Metalúrgica Atlas, na Rua 1º de Agosto. Depois fui trabalhar na Lusitana, sempre procurado, porque era bom vendedor, sempre procurado, e era dedicado. E sempre mudava de emprego. Não tinha esse negócio. Qualquer 100 merréis eu já mudava de emprego. Naquele tempo era difícil ganhar dinheiro. O salário mínimo era R$415. Comecei a parte artística, a minha vida artística, vamos dizer assim, na Escola Progresso, da dona Celina Lourdes Alves Neves, que recebeu a denominação do Teatro Municipal. Muito merecidamente, aliás. Ela sempre foi uma batalhadora e sempre fez peças de teatro. E foi aí que eu comecei a fazer o português, a figura do português. Que ela precisava de um português como dono da mercearia. Isso nos primórdios de Bauru, né? Aí eu fui lá, comecei ali. Morreu Zé Begonha, da PRG8 Bauru Rádio Clube, que mantinha um programa humorístico fabuloso. O auditório lotava de gente e ainda dava volta naquela quadra toda onde se localiza hoje a TV Tem. Dava volta ali que não conseguiu entrar para assistir. E a gente se divertia mais do que a plateia. Os artistas se divertiam mais do que a plateia. Lá fui eu como português. Veio um diretor da Rádio Bandeirantes buscar o Valdemar Esperança, que era sonoplasta. Ele trabalhava muito bem, por isso foi cobiçado pela Bandeirantes, e o diretor veio aqui buscá-lo para levá-lo para lá. Eu estava no palco trabalhando. Quem é esse rapaz aí? Pergunta o Valdemar. Esse é o Abel. Pô, será que ele não topa aí? Conversa com ele. Ele veio falar comigo. Pô, eu fiquei
cheio de alegria ser convidado para uma emissora como a Bandeirantes de São Paulo, que naquele tempo tinha um nome fabuloso. A Rádio Bandeirantes e a Rádio Pan-Americana eram as duas emissoras. É Rádio Nacional também. Foi uma alegria muito grande. Cheguei em casa todo contente e meu pai disse, negativo, vai nada. Enquanto você não tiver um diploma na mão, você não vai sair de casa. Mas pai, não vai sair de casa. Assim que eu me formei contador, a primeira coisa que eu falei para o meu pai, pai, eu gostaria de ir para São Paulo. Aí o meu pai conversou com um amigo dele, que era o Alberto Andrade, dono da revista Alma Lusíada, e que produzia o Caravela da Saudade. Aí fui lá eu trabalhar como chefe de redação da revista Alma Lusíada dele e produtor do programa Caravela da Saudade. Aí saí, fui para o Cirquinho Benjamin. Não deu certo a Rádio Bandeirantes. Mais tarde eu fui para lá, então já formado. Eu fui para São Paulo, mas não tinha vaga na Bandeirantes. Fui para a Rádio Pan-Americana. Fui apresentar um programa dos panificadores de São Paulo, patrocinado pelos panificadores de São Paulo. Aí toda noite eu ia na Rádio Nacional, na TV Paulista Canal 5, encontrar com o Valdemar Esperança. Aí sobrou uma brecha. O Daniel Guimarães tinha falecido, precisava de um português. Lá estava eu de novo, de bigode e colete, uma correntona de prata aqui com relógio, patacão, né? Representando o português. O Moacir Franco representava o Palestra Itália, o Palmeiras, o italiano. Ele representava a Portuguesa de Esportes. No programa chamava Miss Campeonato, com a Rose Rondelli. Trabalhei num outro programa lá também, que o Odair Marzano apresentava, Vinho, Mulheres e Música. Aí vim para Bauru. Aí abriu aqui a TV Bauru, Canal 2. Abriu, aí eu vim para cá. Imediatamente fui para a televisão. E começamos a fazer mais uma vez o português. O Céu tinha um programa em São Paulo que era muito ouvido e visto, que era o Céu é o Limite. Aqui inventaram uma paródia daquilo lá, então, o Seu Limite. Então quem fazia as perguntas era o Hélio de Aguiar, de saudosa memória. Cabe aqui uma homenagem a ele, póstumamente, porque foi um dos grandes radialistas que Bauru teve. Depois foi para a TV Record, Rádio Record. No próximo bloco, Abel Fernando relembra o dia da primeira demonstração de um aparelho de TV funcionando para o público bauruense. Televisionários volta já. Quando ele falou no ar, ele olhou assim, viu a fotografia dele lá. Levou um susto que não tem tamanho. Aí, então, quando ele mexeu no chapéu, que ele viu que estava sendo movimentado, saiu correndo que nem um doido. Sob a gargalhada estonteante lá na Rua Batista do Povão, vendo o que estava acontecendo. Sou João Simonetti. Todas as homenagens que posso fazer a ele jamais chegarão ou jamais serão precisas com a grandiosidade que ele representou para a comunicação em Bauru. E tinha uma caminhonete azul da GMC que tinha um galho amarrado atrás e um macaquinho e um alto-falante. Através dessa caminhonete, com esse alto-falante e com o macaquinho, naturalmente o macaquinho, não sei se é alguma coisa figurativa, alguma coisa assim, mas o macaquinho estava lá. Vivia para lá e para cá em todos os bairros, acho que para chamar a atenção do povo. Eu me lembro como se fosse agora. Cada macaco em seu galho era a música. Cada macaco em seu galho, para prefeito Garnizete. Cada macaco em seu galho, mas para prefeito da cidade o Simonetti. E essa caminhonete corria os bairros de Bauru, que naquela época não tinham muitos habitantes. Quando eu cheguei aqui, a cidade tinha 70 mil habitantes. Quando a televisão veio para cá, tinha 100 e poucos mil habitantes. 120, 150, não mais do que isso. Veja o progresso da cidade de lá para cá. E o presidente Getúlio Vargas veio a Bauru e, numa penada, ele concedeu a TV Bauru, Canal 2, por João Simonetti. Pioneiro da América Latina, em matéria de televisão do interior. A história da televisão
muita gente sabe, outros nem tanto, mas ela começou com a pretensão de se vender 1000 aparelhos de televisão da Rebratel. Rebratel era a sigla, era o diminutivo da empresa Rede Brasileira de Televisão. E começou, então, a possibilidade de se instalar a TV Bauru Canal 2 aqui. Através da Rebratel, na Rua Batista de Carvalho, quadra 5, foi feita uma demonstração do que seria uma emissora de televisão. Foi instalado o primeiro estúdio da televisão de Bauru. Improvisado, um estúdio. Eu me lembro também como se fosse agora. O Hélio de Aguiar explicando como funcionava a televisão. E chamou alguém da Rua Batista de Carvalho, na quadra 5, puseram umas placas lá, trânsito impedido. Impediu o trânsito para fazer uma demonstração de televisão em Bauru. Impediu-se o trânsito. E estava lotado de gente ali. O Hélio de Aguiar chamou um senhor. Olha, eu vou mostrar para o senhor. O senhor olha lá, está vendo lá? A sua figura vai aparecer lá naquela telinha. Tinha um slide, naquele tempo era slide, que estava segurando a imagem. Aí o Hélio, com o diretor de televisão, para começar a transmissão. E 2 aparelhos lá na frente, na frente do prédio, na Rua Batista, na frente, para aquela multidão ver como é que era. Aí o cidadão lá dentro diz assim, atenção, luzes. O cidadão acenderam as luzes dele, ficou com os olhos esbugalhados. Naquele tempo não tinha luz fria, eram panelões, lâmpadas de 1000 velas. Aquilo esquentava toda a vida, né? Atenção! No ar! Perdão, antes dele falar no ar, atenção câmera! E aí a câmera era controle remoto, uma câmerazinha pequena, a câmera começou a fazer um zunido. Zum. O velho assustou com aquele barulhinho, aquele silêncio e aquele barulhinho e tal. Ele viu aquilo, foi acompanhando com os olhos esbugalhados, aquele barulhinho. Quando ele falou no ar, ele olhou assim, viu a fotografia dele lá. Levou um susto que não tem tamanho. Aí então, quando ele mexeu no chapéu, que ele viu que estava sendo movimentado, saiu correndo que nem um doido. Sob a gargalhada estonteante lá na Rua Batista do Povão, vendo o que estava acontecendo. Muito bom. A emissora foi instalada lá na Rua Padre Anchieta, lá no Jardim Bela Vista, onde era a sede da PRG8, Bauru Rádio Clube, e também da ZYR31. Única emissora de rádio que tinha em Bauru. Depois veio a Terra Branca, 710 Globo que sucedeu, depois veio a Auriverde, e, enfim, todas as demais emissoras que tem hoje por aí. Perdi até a quantidade. O fato é que, quando a emissora começou lá em cima, começou amadoristicamente, pegando gente principalmente da Bauru Rádio Clube, para fazer locução, apresentação. Tinha uns que tinham mais presença corpórea, podiam se apresentar melhor. Eu me lembro do Paulo Sérgio, era um excelente apresentador, tinha uma boa estampa. O primo dele, o João Henrique de Oliveira Júnior, outro grande apresentador. E tinha apresentadoras excelentes também. A Maria Estela, que acabou na TV Tupi fazendo novela, uma loira muito bonita. A Cira de Oliveira, que era corretora de propaganda da Bauru Rádio Clube, acabou também trabalhando na televisão. E assim foi. Ali tivemos bons programas. Eu fazia alguns programas sem expressão, até que o Arsênio Atas veio para cá. Eu considero o Arsênio Atas o grande divisor de água. Até então a TV Bauru Canal 2 funcionava amadoristicamente. Com o Arsênio ele implantou o profissionalismo na televisão, que veio se acentuando até atingir a fase que está hoje. A seguir, a alegria de Abel Fernando por ter apresentado um dos programas televisivos de maior audiência da época na cidade de Bauru. Televisionários, volta já! O Alto Relevo, eu pelo menos fiquei com ele no ar 3 anos e meio. Sempre o primeiro lugar em audiência. Sempre o primeiro lugar em audiência. Raras vezes ele foi para o segundo lugar, nunca para o terceiro lugar.
Na época eu era colunista social do Diário de Bauru, que era o melhor jornal da cidade e da região. O Jornal da Cidade não existia ainda. Então eu escrevia uma página diária e apresentava o programa aos sábados, 1 hora no ar, das 18 às 19 horas, todo sábado. Friso, começava e terminava, não tinha... A não ser que tinha uma passagem de slide. Por exemplo, a gente começava o programa com o microfone no ar. E sempre um comentário, só de voz, por trás. Uma crítica construtiva a problemas da cidade. Problemas vários, não só políticos, mas problemas de todo gênero. E depois entrava na apresentação dos convidados e vinham logo a primeira entrevista, geralmente eram 3 entrevistas. Logo se entrevistava o primeiro, passava para o segundo, para o terceiro, um slide que caía com o nome do programa, né? E voltava a imagem. Aí você apresentava um musical e depois outro slide. Apresentava então o noticiário social regional. Muitas vezes com notícias filmadas, a imagem filmada. Você fazia o comentário, passava o filme e fazia o comentário daquilo que aparecia na televisão. Isso que nós cansamos de fazer na região. Principalmente quando a televisão tinha interesse comercial, então dava-se aquele apoio à empresa que poderia ser anunciante da emissora de televisão. E a sala de visitas da televisão era o alto relevo. Essa era a denominação do programa, alto relevo. Então, cansei de entrevistar gente que depois viraram anunciantes da televisão, dando receita para a televisão. O alto relevo, eu pelo menos fiquei com ele no ar 3 anos e meio. Sempre o primeiro lugar em audiência. Sempre o primeiro lugar em audiência. Raras vezes ele foi para o segundo lugar. Nunca para o 3º lugar. Tem aí as revistas da época que provam isso. Os melhores da semana. Primeiro lugar, alto relevo. Produção e apresentação, Abel Fernando. Tinha um outro grande programa também que começava às 10 horas da noite e varava a madrugada. O horário estipulado para ele era das 10 à meia-noite. Mas uma noite nós saímos lá 4 horas da manhã. Tantos telefonemas que chegavam que a gente manteve o programa no ar. Era um programa de debates. Então a gente convidava o cidadão, ele sentava lá e aqui uma equipe de jornalistas ligados aos órgãos da imprensa de Bauru, sob o meu comando. E nós descascávamos a vida profissional do cidadão, nada de pessoal, coisa particular não. Mas coisa pública sim. Esse programa teve uma audiência muito boa. Era uma espécie do pinga-fogo da TV Tupi, da antiga TV Tupi. Bom, até que eu fui para Jaú. Como gerente do Banco Comercial, fui promovido para Jaú. Depois fui promovido para São Carlos. Depois fui promovido para a diretoria como diretor de Relações Públicas do Banco Comercial do Estado de São Paulo. Aí voltei para Bauru, mas já para advogar, não mais para trabalhar em rádio ou telecomunicação, nem jornais, nem nada. Então voltei para Bauru e segui a minha vida até hoje. Os tempos são outros, evidentemente. Alguém tinha que começar com uma emissora de rádio em Bauru, ou uma emissora de televisão, um jornal. Quem começou tudo isso aqui foi o velho João Simonetti. Dizia eu, todas as homenagens que fizer a esse homem, jamais o pagarão pelo que ele fez. Ele chegou a comprar o prédio do Cine São Paulo para instalar lá a PRG8. E tinha programas ao vivo que eram transmitidos via rádio, lá do Teatro São Paulo. Teatro São Paulo. Eu mesmo, logo que eu cheguei de Portugal, fui cantar lá. E Horácio Cunha, que futuramente viria a ser vereador em Bauru, candidato a prefeito, dono da rádio emissora Terra Branca, é que apresentava esse programa. E eu ganhei, primeiro lugar. Me lembro até hoje a música que eu cantei, La Raspa. La Raspa dá prazer, La Raspa tem emoção, anima e faz viver. Isso que é canção, uma coisa assim.
La gente deste lugar, la raspa con su sol, será vuestra diversión. Mas foi interessante. E lá eles trouxeram grandes artistas. Nora Ney, me lembro bem, Calbi Peixoto, e outros tantos aí que já não me lembro o nome. Dircinha Batista, Emilinha Borba, que estavam no auge. Então, daquele tempo para cá, muitas coisas aconteceram. Vieram outras emissoras de rádio, outros jornais foram criados, Jornal da Cidade, Bom Dia, e alguns jornais semanais ou mensais, revistas. Eu mesmo criei uma revista, que ia para 80 cidades do Brasil através do Clube de Diretores Lojistas, chamada Flagrantes. Então, evidentemente que isto acompanhou o progresso da cidade. Aumentou a quantidade de habitantes na cidade, aumentou a quantidade de órgãos da imprensa de comunicação em Bauru. Mas naquele tempo só tínhamos aqui o Diário de Bauru, observe-se, não eram jornais com o esplendor de hoje do Jornal da Cidade. Lá era linotipo. Hoje é diferente, a impressão é outra. Não é? Houve progresso também nesse sentido. Hoje temos rádio digital, não é? Naquele tempo, o som que a gente ouvia dos cantores era através de um bolachão de 78 rotações. Hoje, a pecinha desse tamanho, você liga no computador, você ouve milhares de músicas. Então o progresso foi muito grande, não só na cidade, como em todos os ramos da comunicação. Melhorou sim muito, porque isto ajudou a trazer muito progresso para a cidade. Propagou a cidade, divulgou a cidade. Onde se pega as ondas sonoras de uma emissora de rádio ou o sinal de uma emissora de televisão, certamente estará levando uma mensagem do progresso de Bauru. Muita gente vem comprar Bauru porque sabe que aqui temos o que temos. O Abelardo Barbosa, o Chacrinha, já falava naquele tempo que ele estava no ar. Quem não se comunica, se trumbica. Então a comunicação é importante em todos os setores. E a imprensa tem uma força enorme, uma penetração medonha. Quem está na imprensa e aparece no vídeo tem muito mais força do que na rádio. Porque na televisão você tem o som do rádio e a imagem, que só a televisão tem. Eu acredito que a comunicação tenha sido a grande alavanca do progresso de Bauru.